2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021, um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique, que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Que isso? Não me solta! Me solta! Não, não! Onde vocês estão levando meu marido? O que está acontecendo? Me solta! Não! Meu amor! Não, minha filha! Não leva minha filha, não, por favor! Não! O que é isso? Solta! Solta! Bora! Fica comigo, papai. Essa é a realidade de milhares dos nossos irmãos e irmãs que encontram-se presos
em países onde seguir a Cristo pode levar à prisão. Milhares de cristãos no Irã, Eritreia e Coreia do Norte. 3 entre os 10 países mais hostis aos cristãos na lista mundial da perseguição enfrentam a dura realidade de prisões rigorosas, onde a tortura é frequente, isolamento em contêineres com condições desumanas e punições constantes em campos de trabalho forçado. Nesses e em diversos outros países, se reunir para participar de um culto, ler a Bíblia ou compartilhar a fé é uma afronta a comunidades e autoridades locais e às vezes até mesmo considerado um crime. O simples fato de crer em Cristo e ter a sua fé descoberta é um motivo para ser preso. Hoje, pelo menos 3.711 cristãos estão presos ou detidos ou foram condenados sem direito a julgamento desde o ano passado. Desses, pelo menos 1.000 estão encarcerados na China. Também há relatos de outros 90.000 aprisionados em campos de trabalho forçado na Coreia do Norte. Com medo de retaliação, cristãos perseguidos vivem sua fé discretamente ou até mesmo em segredo. Mas muitos outros se arriscam pelo nome de Jesus Cristo. Sem se importar com os riscos, nossos irmãos estão dispostos a enfrentar a cultura, a lei e o medo, porque Deus derramou o amor em seus corações. E nós, como um só corpo, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações nos levarão à esperança. A esperança na oração, a esperança no corpo de Cristo reunido. E por isso, no dia 30 de maio de 2021, acontece o Domingo da Igreja Perseguida, o movimento nacional de oração. Juntos vamos levantar um clamor para que cadeias sejam quebradas e nós possamos ver as portas das prisões abertas, para que enfim sejamos todos livres. Bom dia, igreja! Tudo bem? Queria começar o culto de hoje lendo um salmo que nos lembra vários motivos para adorar a Deus. É o Salmo 146, eu vou ler, tá bom? Aleluia! Louve a minha alma o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acaba todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus os ama, reina de geração em geração. Aleluia! Você viu que texto legal? Você viu quantos motivos a gente tem para adorar a Deus? Ele criou todas as coisas, Ele é justo, Ele se preocupa com as necessidades de cada um. Que coisa maravilhosa, né? E a primeira música que a gente vai cantar fala quão grande é o nosso Deus. E a gente pode ver o poder dele através da criação dele. Então vamos cantar? Quão grande és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhadas, o teu poder mostrando a criação. Então minha
és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ao sol cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, e te cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Além de poder ver o amor de Deus através da criação dele, a maior prova de amor é ele ter enviado Jesus para salvar a gente. E essa vida e esperança não foi de graça, pelo contrário, foi muito caro, porque custou a vida de Jesus. E no salmo que a gente leu, estava escrito: o Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia! Deus é o Rei soberano, digno de assentar no trono e criador de tudo que existe. Que a gente possa declarar com o coração grato que Ele é digno da nossa adoração. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão,
de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Só Deus é digno do nosso louvor. Inclusive o salmo que a gente leu fala: não confie em príncipes nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó, nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Acho que, não sei você, mas durante a pandemia eu experimentei muito o que é de um dia pro outro, todos os meus planos foram mudados. Mas a ideia é que a gente é falho como ser humano e a gente não tem como garantir tudo. Então, em quem você tem colocado a sua esperança, seus sonhos? Ou no que, né? O texto fala pra gente não confiar na solução que vem de príncipes nem dos filhos dos homens. Mas que bem-aventurado é quem confia na rocha eterna, que é Jesus. Então que a gente possa cantar, bem-aventurado. Bem-aventurado é que está firmado em tua casa, aqueles que se louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh, meu Deus, nossa oração altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre
Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Senhor Deus, que o Senhor venha com teu reino e seja feita a tua vontade. Que o Senhor possa estar agindo na nossa nação, porque só o Senhor é quem pode curar ela. Em nome de Jesus, amém. Em muitos lugares da Bíblia, lá em Levítico, nos profetas, até Apocalipse, fala que Deus manda alguns castigos para o povo dele. E não era para fazer eles sofrerem, mas para que eles pudessem perceber que eles estavam longe de Deus. E tendo percebido isso, eles se arrependessem, se humilhassem e voltassem para Deus. E não para que eles culpassem a Deus ou ficassem brigando entre si. A gente, como povo de Deus, a gente deveria estar preocupado em se arrepender, amar uns aos outros e se preparar para a volta de Jesus. Então, que nessa próxima música seja um tempo que a gente possa se arrepender, se render diante de Deus, entregando nossas vidas e tudo que tem ocupado o lugar de Deus no nosso coração. Que a gente possa estar se rendendo na próxima música. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. Tudo que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos e os dias meus, eu respirar e meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus, meu Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Rendido estou. Eu sou teu
Deus conhece nossos dias bons, os maus e quer passar eles com a gente. E por isso que a gente pode orar e conversar com Ele, seja para clamar por ajuda, ou agradecer por alguma coisa, ou simplesmente para desfrutar da presença dEle. E então eu queria passar para o tempo de intercessão. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar diante de Deus, com o nosso coração voltado para Ele, colocando diante dele os nossos agradecimentos, junto com a nossa irmã Liz, que agradece pela melhora do pai da sua amiga. Que esses momentos tenham sido momentos em que essas pessoas realmente tenham encontrado em Deus um refúgio, um acolhimento, que eles possam ter encontrado a paz, que eles se sintam amparados pelo Senhor e que a Liz possa ser um instrumento nas mãos de Deus, não só para esta família, mas para todas as pessoas que fazem parte do seu cotidiano, Senhor. E também nós agradecemos junto com o Tiago pela melhora que ele teve. Obrigada, Senhor, por ter ouvido as nossas orações. Que o Senhor continue, Senhor, a restabelecer a saúde dele e abençoar não só ele, como todos os seus familiares. Colocamos diante do Senhor os nossos pedidos também, Pai. Que o Senhor possa estar abrindo porta de emprego para Liz, para ela e para os amigos o amigo dela. Que eles sejam grandemente abençoados pelo Senhor, Pai. Tu sabes da necessidade de cada um deles. Tu és um Deus que pode todas as coisas. Tu és o Deus da provisão. E pedimos então que o Senhor abra a porta de emprego para eles, ó Pai. E para mim, por todas as pessoas que não estão com os nomes aqui, mas que também precisam de uma porta de emprego. Também a Gilce pede pela cura do seu esposo, que o Senhor possa abençoar todo o tratamento médico que está sendo feito, que o Senhor esteja abençoando a vida da Gilce também, que ela seja um instrumento, ó Deus, nas tuas mãos, para abençoar seu esposo, seus filhos, e que tudo isso seja, Pai, para um aprendizado, para um fortalecimento da fé, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Também colocamos diante de ti a vida da família Charaba, os nossos missionários que estão em viagem, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, que o Senhor esteja dando a eles, ó Pai, o suporte que eles precisam, que eles se sintam amados e protegidos pelo Senhor, sabendo que serão usados por Ti como instrumento nas Tuas mãos, para que muitas outras famílias possam ser abençoadas, muitas outras pessoas possam ter acesso ao Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, esse casal com a sua filha, que o Senhor esteja dando a eles, ó Pai, saúde, proteção, que eles se sintam realmente abençoados por Ti. Também pedimos pelos cristãos perseguidos, que estão espalhados pelo mundo. Sabemos que Tu és um Deus que não desampara, Tu és um Deus que nos abençoa, nos protege. Que o Senhor esteja então, Senhor, com os nossos missionários. Os missionários que estão espalhados pelo mundo todo sintam realmente protegidos pelo Senhor, amparados, que se sintam fortalecidos na força do Seu poder, Pai. Que o Senhor é um Deus que não desampara, Tu és um Deus que protege, cuida, sustenta. Pedimos que os Teus anjos estejam, Pai, acampados ao redor dos Teus servos, para que nada falte a eles, ó Pai. Que eles sintam a Tua presença onde quer que eles estejam. Pedimos pela Doris também, que ela está com alguns amigos enfermos, que ela seja um instrumento nas Tuas mãos, que ela seja usada por Ti como instrumento de conforto, Pai, para essas pessoas. Entra com a cura, com a libertação dessas pessoas. Abençoa, Senhor, os remédios que eles estão tomando, abençoa os médicos que estão cuidando deles, que eles se sintam, ó Pai, protegidos e amparados pelo Senhor, Pai. E a Lili também, juntamos-nos a ela em oração pela cura da família Chimizo, que estão com Covid, e também a muitas outras pessoas, ó Pai, que nós conhecemos, que estão com Covid, que o Senhor possa sarar a nossa nação, Pai. Olha para nós com misericórdia, com a cura, com a libertação. Que o Senhor esteja abençoando a equipe médica, Senhor, que está cuidando dessas pessoas. Que o Senhor sare a nossa nação, Pai. São muitas pessoas que estão em estado grave. Também nós temos muitas pessoas que estão sendo restauradas por Ti, ó Pai. Ouve a nossa oração, esteja conosco sempre. Tudo isso nós pedimos, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Olá! Preste atenção nos avisos dessa semana.
Durante as próximas semanas, iremos orar por alguns missionários. Você irá receber pelo WhatsApp da igreja uma foto contando um pouco da história desse missionário e seus pedidos de oração. Coloque ele nas suas orações e, se possível, contribua para o seu ministério. No dia 2 de junho teremos a palestra Programando a Herança Genética, com o Shigeo Hanada. Faça sua inscrição para receber o link para participar do evento. Hoje começam as aulas da classe de novos membros, às 3 horas da tarde pelo Zoom. Entre em contato pelo nosso WhatsApp se você quer participar da classe e ainda não deu o seu nome. Hoje, às 10 da manhã, logo após o encerramento do nosso culto, acontecerá o culto do coração aquecido, feito pelo Concílio Nikkei. Você pode participar do culto abrindo o link do QR Code, pelo link na descrição do vídeo ou pesquisando pelo canal do Concílio Nikkei no YouTube. Por hoje é só. Obrigado e boa semana! Hoje a gente pode ver vários motivos para agradecer a Deus e como Deus cuida de todas as coisas, né? E como a gente pode confiar nele. E uma forma de demonstrar essa gratidão e demonstrar que a gente confia nele é também ofertando. Essa é uma oportunidade ótima da gente poder participar da obra que Deus tem feito, devolvendo um pouquinho do que Deus tem dado pra gente. Obrigada a Deus porque a gente pode estar ofertando, obrigada porque o Senhor tem dado tão mais do que a gente precisa e obrigado também porque o Senhor tem usado a tua igreja e que a gente pode ter participação nisso também. Peço que o Senhor possa estar guiando quem vai cuidar desse dinheiro e que seja inteiramente usado para o teu louvor e que o seu reino seja engrandecido e aumentado. Em nome de Jesus, amém. Para terminar, eu queria lembrar dos nossos aniversariantes da semana. No dia 30 vai ter o tio Elcio Jacobini. E depois no dia 2 a Diva Smith. Dia 5 o Luiz Sacuno. E dia 5 também o Severino Pereira. Vamos orar pela vida deles? Te agradeço, Deus, pela vida de cada um desses aniversariantes. Obrigado porque o Senhor também tem dado vida pra gente, uma vida que vale a pena e que faz sentido em Jesus. Também prepara a gente para a tua volta, que a gente possa estar sendo aperfeiçoado e sendo cada vez mais parecido com Jesus. Também usa a mensagem que vai ser dada agora pelo Pastor Binho para que seja que mude nossos corações e que a gente possa estar sendo tocado pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja. É muito bom estar mais um dia com vocês. Eu estou seguindo uma série no Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai continuar um pouquinho mais essa história no capítulo 4 de Marcos, né? Mas para quem não tem acompanhado as últimas mensagens, então Jesus ele começou o ministério dele, ele realizou algumas curas, alguns milagres, e cada vez que ele fazia isso, uma multidão cada vez maior começava a acompanhar Jesus, né? Até que ele chega ali na beira do mar da Galileia e ele sobe num barquinho e ele começa a pregar. Então ele começa uma série de parábolas, ele vai contar 4 parábolas falando a respeito do reino de Deus, né? E eu fiquei pensando esses dias, né, a respeito do reino de Deus, né? Por quê? Porque os discípulos, e não só os discípulos, mas todos os judeus, eles estavam esperando o Messias. E Jesus, quando ele realizou essas curas, fez esses milagres, ele fala que ele era o Filho de Deus, o Filho do homem, o Messias, aquele que havia de vir, né? E na cabeça de um judeu, quando eles ouviam essas coisas, eles então automaticamente entendiam que Jesus ele ia derrubar o Império Romano, ia assumir o trono e governar no novo reino, né? E a imagem que eles tinham de reino poderoso era o reino lá de Salomão, né? A gente ouve falar do templo de Salomão, o poderio de Salomão, e pra gente, mas essa questão aí de Salomão está muito longe, né? Então eu fiquei pensando aqui,
quais são as maiores potências do mundo hoje, né? Qual que é um país muito bom para se morar hoje, né? Ou talvez se você pudesse trazer as coisas boas que tem nesses lugares, o que você traria para cá, para onde você está, né? Fiquei pensando, uma grande potência é os Estados Unidos, né? Potência econômica, potência bélica, né? A questão de guerra também. Mas hoje também surgiu uma nova potência, né? Que é a China. E aí tem esses rumores aí, não sabe se mais quem é maior, se os Estados Unidos ou a China. Agora imagina se você pudesse juntar esses dois países, então essas duas potências, Estados Unidos e a China, e pegar o melhor deles em termos econômicos, em termos bélicos, né? Que país você estaria? Que reino você estaria? Seria alguma coisa muito boa, né? Uma coisa muito grandiosa, né? E acho que para toda a população ia ser bom viver num lugar assim, não é verdade? Mas aí eu lendo um pouquinho, o reino de Salomão foi maior do que se você juntasse Estados Unidos com a China hoje, em termos econômicos e em termos bélicos, na questão de poder, de guerra. Por quê? Dizem os historiadores que Salomão, na sua época, ele concentrou 80% da riqueza do mundo conhecido nas suas mãos. Então 80% de toda a riqueza do mundo estava nas mãos de Salomão, né? E se você juntar Estados Unidos mais a China, não dá isso. E na questão ainda de guerra, Salomão ficou tão poderoso e tão conhecido, a fama dele era tão grande, que nenhum dos inimigos, nenhum dos vizinhos ousava levantar qualquer ameaça ao governo de Salomão. Então por isso o reinado de Salomão foi um reinado de paz na sua maior parte do tempo, né? Estados Unidos tem até um norte-coreano aí que desafia os Estados Unidos, né? A China tem até um brasileiro que desafia a China, né? Então, mas a fama de Salomão naquela época e o poderio de guerra da época de Salomão era tão grande, tão forte, que nenhum dos vizinhos, dos países vizinhos, ousava a desafiar a Salomão, né? Ou esse reinado dele. E o reinado que os judeus esperavam era alguma coisa assim parecida com o reino de Salomão. Então pensa, é algo muito, muito grande, né? E o reino que Jesus de fato vem trazer é algo muito maior inclusive que o reino de Salomão. Você consegue imaginar? Eu acho que não, porque eu também não consigo. É algo muito, muito maior do que Estados Unidos, China juntos, né? O reino de Deus é algo maravilhoso, algo tão poderoso. E aí a gente vê essa multidão esperando Jesus inaugurar esse reino. Como é que Jesus explica o tamanho do reino de Deus, né? Então, para explicar o reino de Deus, que é algo muito grande, muito difícil, Jesus ele usa algumas parábolas para falar do comecinho. O comecinho do reino de Deus, né? Ele usa 3 parábolas, são 4 parábolas aqui que a gente vai ver, 3 delas falando sobre as sementes, né? Na última mensagem a gente falou da parábola do semeador, eu não sei se vocês lembram, dos solos que o semeador saiu a semear, eu falei de alguns amigos que pareciam alguns solos e foram ficando para trás, né? Hoje, o texto que eu queria começar lendo com vocês está lá em Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espigas. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Então, o reino de Deus, que Jesus começa a explicar, é algo que parece que começa como uma semente, mas o cara que semeou, ele nem sabe como esse negócio se desenvolve e tal, e o negócio se desenvolve, né? E pensando nessa questão dos amigos, do solo, eu lembrei de um amigo meu, que eu tenho uma grande estima, né? Que é o André.
Algumas pessoas falam, poxa, Binho, como que você trouxe alguém como o André, né? Como você discipulou alguém como o André, assim, né? André é meu amigo que está nos Estados Unidos hoje. E na verdade, não foi algo assim que eu planejei, pensei, olha, eu vou estudar isso, agora eu vou ensinar isso pro André, nada. A gente fala que o discipulado dele, na verdade, foi a gente andando junto, né? Ele morou em casa um tempo e foi assim, né? E não foi nada grandioso, eu não preparei nada especial, mas Deus foi fazendo na vida dele e através da vida dele. O André foi se empolgando e de repente veio os irmãos dele, vieram para a igreja, os primos, inclusive o Dan que está aqui preparando esses cultos aqui para a gente, é primo do André que veio a partir da transformação que ele viu na vida do André e nos convites, né, feitos pelo André, né. O Oscar Hayashida, que é o pastor lá de Amambai, que praticamente levantou de novo a igreja de Amambai, que aumentou não sei quantas vezes o número de membros de lá, é o pai do André, que nessa época aqui ele nem queria saber de igreja, né? Mas porque, pelo que Deus fez na vida do André, até o Oscar foi alcançado. E quantas vidas foram impactadas pelo ministério do Oscar, seja lá no Paraguai, seja aqui em Sorocaba mesmo, né? Gente que ele influenciou, que está influenciando gente que está no Japão hoje, né? É mais ou menos assim. Nem eu sei, nem o André sabe como foi esse negócio direito, mas foi algo que foi tomando grandes proporções, né? Foi um comecinho pequeno ali de um relacionamento, de uma amizade bonita, que foi gerando frutos muito grandes, né? E acho que essa parábola da semente, para mim, me lembra essa amizade com o André, né? Não foi algo que eu fiz, não foi algo que eu planejei, mas Deus fez e a gente só precisou estar junto ali e começar a caminhar. E essas coisas foram acontecendo, né? A segunda parábola que eu queria compartilhar hoje, na verdade a quarta parábola que Jesus conta, e aqui ainda Jesus tentando comparar o reino de Deus, que é algo muito grande, pra gente que, o máximo que eles tinham era o reino de Salomão, né? E como que Jesus fala que, o reino de Salomão é isso aqui, ó, perto do grande reino de Deus, né? O reino de Salomão é insignificante perto do reino de Deus. Como que Jesus vai comparar isso? Então ele compara o reino falando de um grão de mostarda, que é uma sementezinha. Diz assim a partir do versículo 30. Disse mais, com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Ele, o reino de Deus, é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes punha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava tudo, porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então Jesus ele fala que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que é uma sementezinha desse tamanho, que vai dar, né, uma hortaliça, uma árvore muito grande, né? E eu também associei essa parábola a um outro amigo, né? Aqui seria o Serginho. Como assim? Para quem não sabe a história do Serginho, como que ele veio parar na nossa igreja? Na verdade, eu conhecia ele antes dele vir para a nossa igreja, né? Mas como ele veio parar aqui? Na escola, né, lá no Objetivo, no intervalo, ele ficava jogando ping-pong com os amigos, né? E a nossa igreja, há muitos anos atrás, a gente fazia a festa do pastel, onde tinha um campeonato de tênis de mesa, né? E ia ter esse evento, né? Era um evento evangelístico, e a Thaís Otsubo convidou o Serginho para ir, olha, na minha igreja vai ter a festa do pastel com um campeonato de tênis de mesa, você gosta de tênis de mesa e tal, e ela fez esse convite para o Serginho, e o Serginho aceitou e veio para a nossa igreja.
A partir daí, parece que ela nem deu mais atenção para ele, né? Mas ele foi ficando na igreja, né? E Deus foi transformando a vida do Serginho. Foi um simples convite pequenininho, um grão de mostarda. Mas ele foi se desenvolvendo, chegou um ponto que ele foi se envolvendo também com essa questão de missões, e às vezes ele falava coisa que eu já não entendia mais, ele já tinha me passado anos-luz para frente, né? Para quem não sabe, né, a gente não valoriza muito as pessoas que a gente tem na igreja, né? Acho que a Lili, ela é super conhecida e querida em diversas igrejas, né? Seja nas igrejas chinesas, as igrejas japonesas, é muito querida, muito respeitada, muito admirada, né? Mas aqui é a prata da casa, né? Katsui também e o Serginho também, né? Para quem não sabe, o Serginho, ele é o fundador, né, da Open Brasil, que é uma agência missionária que tem trabalhado através de business, ou seja, de negócios, né, business as mission, negócios ao redor do mundo para alcançar os povos que ainda não conhecem o Evangelho, né? O Serginho, ele é muito, o nome dele já está bem forte aí na área de missões, né? Ele tem dado palestras ao redor do Brasil, né? Fez algumas viagens internacionais e tal. Então, parece que o ministério do cara começou a voar. E foi a partir de um simples convite para jogar ping-pong e comer pastel. Foi uma sementezinha de mostarda que Deus transformou em algo muito grande, né? Essa semana, eu reli uma história, né, de um pastor, né, cujo filho, um menininho, né, ele chegou e falou para o pai, que era pastor: pai, vamos evangelizar? E o pai: claro, filho, vamos. Então, pai, vamos pegar aqui os folhetinhos e vamos sair distribuindo? Aí o pastor passou: então, filho, mas hoje tá frio, né? Tá chovendo lá fora, acho que hoje não, né? Outro dia a gente vai, né? E o menino: não, pai, vamos hoje, né? Tem gente que, né, precisa ouvir do evangelho, né? E o pai fala: não, filho, hoje não, hoje eu não vou, né? E o menino volta a insistir: pai, mas eu posso ir sozinho? E o pai: tá bom, mas se agasalha direito, né? E esse menino sai com os seus folhetinhos e sai distribuindo e falando do amor de Deus para muitas pessoas, e diz que no último o folhetinho que ele tinha nas mãos, ele chegou numa casa, ele bateu na porta, ninguém atendeu, ele apertou a campainha, esperou um tempo, apertou de novo, tal, e daí ele entregou esse último folhetinho para uma senhora, né? E voltou para casa aí, feliz da vida, que tinha entregado todos os folhetinhos que ele tinha pegado para levar, né? No domingo seguinte, né, na igreja do pai dele, o pastor, onde ele estava fazendo culto, né? Ele era o pastor da igreja, pregava. Lá tinha um momento que era mais ou menos igual o que a gente tinha na IMEL Sorocaba antes da pandemia, né? A gente tinha um momento no culto que o microfone ficava aberto e as pessoas, né, que tinham algum testemunho, alguma coisa muito impactante que Deus fez na vida dela naquela semana, as pessoas iam lá, pegavam o microfone e compartilhavam esse testemunho, né? Nesse período da igreja desse homem, levantou aquela senhora, né? E ela chegou, pegou o microfone e falou: olha, eu sou uma viúva, né? Eu perdi o meu marido, não tenho mais ninguém. E outro dia, já sem esperança, né, na vida, eu amarrei uma corda na minha casa, eu coloquei uma cadeira, eu subi nessa cadeira e eu ia me matar, porque não tinha mais sentido na minha vida. E quando eu subi naquela cadeira, alguém bateu na porta. Eu pensei comigo: ninguém bate na minha porta, né? Eu não tenho nem meus vizinhos, eu não tenho mais familiares, ninguém bate na minha porta. E eu achei que a pessoa ia embora. E eu fui colocar a corda no pescoço e a pessoa insistiu e apertou a campainha.
eu pensei, mas ninguém aperta a minha campainha, né? Acho que essa pessoa vai embora. E a pessoa insistiu em apertar a campainha. Então, eu tirei a corda, eu desci da cadeira e eu fui lá, abri a porta. Quando eu abri a porta, eu vi um menininho com uma face angelical. Ele me entregou esse folheto. E ele falou que Jesus me amava, que Deus me amava e se importava comigo. Eu agradeci aquele menininho e eu li aquele folheto. E atrás do folheto estava o endereço dessa igreja. Por isso eu vim aqui. Foi um simples gesto daquele menininho, né? Levar um bilhete e falar que Jesus amava, que é verdade. Falou para aquela senhora que Jesus amava. Mas o impacto que esse folheto e as falas desse menino teve na vida dessa mulher foi algo grandioso, a ponto de ela não tirar a própria vida e ainda ir buscar a Deus, ir para a igreja e buscar um novo significado para a vida. O reino de Deus parece que coisas pequenas se tornam muito grandiosas, né? Porque o reino de Deus é muito grandioso. É algo que você nunca imaginou. É assim o reino de Deus. É algo muito poderoso. No meio dessas 3 parábolas de semente, a do semeador, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, tem uma outra parábola, né? Que na verdade é a segunda parábola que Jesus conta. Ela diz assim: Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou da cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola fala que uma luz, né, uma lamparina, uma candeia ou uma vela, ela não foi feita para ficar embaixo da cama, mas ela foi feita para ser colocada num lugar que ilumine, né? E uma coisa interessante, né, no decorrer do texto, que ele fala das coisas escondidas que vão ser reveladas, né? Algumas pessoas quando lê essa parábola ficam com medo. O que eu fizer escondido vai ser revelado e Deus vai ver as coisas que eu fiz de errado, né? Mas não é só isso, né? Algumas coisas que estão escondidas não são necessariamente ruins. Na verdade, são coisas boas, né? Por exemplo, se na sua casa você tem dólares, né, você não vai deixar os dólares em cima da mesa da sala, né? Ou se de repente você tem joias, você não vai deixar as joias em cima da mesa da sala, né? Que pode chegar alguém ali, sabe, né? E de repente sumir, né, as suas joias ou os seus dólares, né? Mas eles não foram feitos para ficar só na sua gaveta, né? Vai ter as ocasiões especiais onde você vai usar essas joias, né? Ou as suas viagens, de repente, se você pode, que você vai usar esses dólares, né? É alguma coisa boa, né? Mas que normalmente fica num determinado lugar, mas em determinado momento, né? O objetivo, você tem elas não para ficar na gaveta, mas para elas serem usadas, para engrandecer, para embelezar, né, para diversos fins, né? Existem coisas que não foram feitas para ficar guardadas, embora em algum momento fiquem, mas elas têm que estar no lugar certo, em determinados momentos, né? Nessa parábola eu não vou contar a história de nenhum amigo meu, não. Chega de expor, né, os meus amigos aí. Mas tem uma ilustração bem interessante, que quando estava lendo aqui, do N.T. Wright. Ele conta que uma vez ele foi pregar numa igreja, né?
E ele estava lá, preparado, tal, estava tendo o momento do louvor, né? E o coral cantando, uma música bonita, sendo tocado. De repente o coral para, né? Mas a música continua e ele continua cantando, né? Porque ninguém vai me ouvir e tal, e tudo bem eu continuar cantando aqui e tal, ninguém vai me ouvir mesmo. E de repente ele percebe que está todo mundo olhando para ele, né? E aí que ele se dá conta que quando o coral parou de cantar, né, o microfone dele já estava ligado, ou seja, todo mundo estava ouvindo a voz dele, né? E ele fala que foi um momento bastante constrangedor na vida dele, né? Assim é também o Senhor, né? O microfone de Deus nunca está desligado, está ligado. Pode ser que a sua voz nesse momento esteja sendo confundida com a do coral bonita ali, e então você não perceba, mas Deus, Ele tem um filtro de cada linha, e Ele está ouvindo a sua voz, Ele está vendo, Ele está esperando, né, as suas ações. Esse texto mostra para a gente dois pontos para a gente observar. Ele conclui assim: pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como assim? Estava pensando a respeito de algumas igrejas que alguns colegas metem o pau mesmo, né? Porque eles fazem algumas coisas meio erradas, né? Mas o que a gente vê é que muita gente é transformada nessas igrejas também, né? Por quê? Pensa comigo, né? De repente o cara que estava numa vida bem ruim, né? Bêbado, fumando, caído na sarjeta, ele vai para essa igreja e o pastor fala para ele que ele tem que largar, né, esses vícios do álcool e larga o vício do cigarro também. E algumas coisas ele vai obtendo lá. E essa transformação, quando ele só de parar de fumar, já é um dinheirinho que vai sobrando a mais para ele, né? Então, parou de fumar, parou de beber, ele parou de ter um gasto que era comum ele ter e de repente vai sobrando algum dinheiro. Então, várias coisas na vida dessa pessoa vão sendo transformadas mesmo nessas igrejas, né? Quanto mais numa igreja boa, né? Com uma boa teologia, onde não só essa parte física, talvez a parte emocional seja transformada, mas também a parte espiritual de alguém seja transformada, né? Então, parece que quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você chega perto, mais você quer e mais vibrante você passa a se tornar a cada dia na sua caminhada com Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler, mais você aprende e mais você cresce, né, nesse conhecimento, e você sempre quer mais e mais e mais e continua crescendo, né? Por isso que a quem mais tem, né, mais será dado, né? Por outro lado, né, ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso quer dizer que se você for na direção oposta, né? Eu não sei qual o motivo, mas de repente se você deixa de ler a Bíblia como você lia antes, talvez você soubesse diversos versículos de cor, e quando alguém falava alguma coisa, você sabia um versículo de cor para responder para essa pessoa. E de repente você parou de se alimentar da palavra e como era mesmo aquele versículo e eu já não lembro mais. E várias outras coisas a gente vai esquecendo e vai deixando de encontrar com aqueles irmãos que te faziam bem, te alimentavam mais, e aquelas conversas que quando você conversava com aquela pessoa dava mais vontade ainda de conversar sobre aquilo, de estudar sobre aquilo, de crescer na palavra. E conforme você vai se afastando, parece que até as coisas que você tinha com você, que a princípio você achava que nunca ia esquecer, começam a se perder, né?
inclusive as coisas que Deus fez na sua vida, as bênçãos que Ele deu para você, coisas que um dia você falou muito bem e falou, olha o que Deus fez na minha vida, de repente fica muito para trás e você começa a se esquecer dessas coisas. Esse é um risco que a gente corre quando a gente esquece do reino de Deus, quando a gente deixa de buscar esse reino que é maravilhoso, né? O reino de Deus é maravilhoso, né? As promessas de Deus para nós são maravilhosas, são grandiosas, né? Algumas pessoas, eu tenho alguns amigos que sonham em mudar para os Estados Unidos ou para o Canadá, ter uma vida melhor, que talvez seja uma vida mais fácil nesses países assim de primeiro mundo, vamos dizer assim, com uma infraestrutura muito melhor, com alguns benefícios muito melhor do que o que a gente tem aqui, né? E de fato é alguma coisa nesse sentido melhor, né? Só que esse conforto desses países não se comparam, é incomparável ao reino de Deus, né? É você tentar comparar a semente de mostarda com a árvore que vai vir dela, né? É incomparável, né? Na grandeza e todas as promessas que tem, né? Assim é o reino de Deus, é algo grande, é algo maravilhoso, do qual você tem que fazer parte, né? Se por acaso, né, você está assim como aqueles que estão deixando, estão definhando, estão se afastando, para e pense. É momento de você voltar. É momento de você buscar ao Senhor, porque esse reino vale a pena. Os judeus que estavam aqui, na verdade, eles não conheciam o reino de Salomão. Eles ouviam falar da grandeza que foi o reino de Salomão, mas eles não viveram lá. E aquilo era algo muito grandioso para eles, né? Mas o que Jesus está falando é que o reino de Deus é muito maior, é incomparável, inclusive ao reinado de Salomão. É isso que Deus tem para nós. Vamos orar? Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, porque às vezes a gente tem te deixado de lado e tem se afastado de Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda então, Senhor, a nos lembrarmos do que é o Teu reino, o que Ele representa e o que Ele é, Senhor, nas nossas vidas, aquilo que Ele já é nas nossas vidas, Senhor. Pai, impede tudo aquilo que tem impedido o nosso progresso, Senhor, na caminhada contigo, para que a gente dê os passos, mesmo que pequenos, Senhor, como pequenas sementes, mas que passos na Tua direção, eles possam frutificar, multiplicar, Senhor, e fazer tantas coisas maravilhosas, assim como o Senhor tem feito ao longo da história. Senhor, não deixa a gente se perder, ó Pai, nos nossos próprios entendimentos, mas ajuda-nos, Senhor, a resgatar aquilo que nos traz esperança, Senhor, a resgatar os valores do Teu reino, Senhor, a resgatar a importância do Teu reino, Senhor. E que essa vontade esteja no nosso coração, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos ajuda no nosso dia a dia. Nós oramos, nós agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, espero que faça sentido na sua mente o tamanho do reino de Deus e que você queira fazer parte disso. Tá bom? E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você e sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém? Deus abençoe você e sua família.